Mateus Lima e Tiago de Assis, os primeiros réus condenados por ataque à democracia. O que eles têm em comum? São seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eles têm em comum? Eles cometeram crimes que não visavam um ganho pessoal. Eles não estavam agindo de forma ilícita para ganhar algo para si. Eles estavam agindo por conta de uma causa e colocaram a vida e a liberdade deles em risco por causa de uma ideia. Então, o que eu quero hoje falar aqui é sobre o que desperta esse tipo de atitude violenta e o que isso tem a ver com a investigação desta CPMI. Discurso de ódio estimula emoções negativas. A exposição à retórica violenta de políticos aumenta o apoio à violência política, torna a violência política legítima. Ou seja, a palavra estimula uma paixão, um afeto, uma mentalidade. E esse afeto depois gera uma atitude violenta. Na minha opinião, Jandira, pior do que aquilo que Bolsonaro, por exemplo, pensa, é ele pensar que aquilo que ele pensa está correto. Não sei se eu me faço entender. O discurso de ódio mobiliza uma visão de mundo, e eu realmente acredito que nossos adversários políticos, inclusive aqui, de fato acreditam naquilo que pensam, o que torna mais grave, na minha opinião. Ou seja, a palavra mobiliza a mentalidade mobiliza uma atitude. E essa atitude violenta ainda ganha um caráter, como nós vimos, de heroísmo, de algo que está salvando a pátria, purificando a pátria, livrando a pátria de um inimigo. Quero chamar a atenção para isso. A extrema-direita, com a sua mentalidade, precisa construir o tempo inteiro um inimigo, um mal a ser extirpado, expurgado e eliminado. E qual é o meio, senador Randolph, que esse ódio ganhou escala de massas? Por meio do uso indevido e intencional das redes sociais, que é onde eu estou mais chamando a atenção na reta final desta CPMI. Tem vários estudos demonstrando que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e os ataques de 8 de janeiro ocorreram depois que certos grupos decidiram repetidamente usar as redes sociais para deslegitimar processos democráticos. Nós não devemos acreditar, Rogério, que o ódio online fica online. O ódio online tem como consequência um carro-bomba perto de um aeroporto que pode matar muita gente. Isso, para mim, é um tema do nosso tempo. A mobilização de milícias digitais provocando uma mentalidade que cria a imagem de um inimigo a ser eliminado e que a ação violenta contra esse inimigo ganha um status de heroísmo. Possivelmente o Wellington se sentia um herói fazendo aquilo. Um ato de violência ganha um sentido, um sentimento, um afeto de heroísmo, está salvando o país de um inimigo. Só que isso tem mobilização intencional. Bolsonaro utilizou o afeto do ódio para se eleger. Uma vez eleito, e eu quero chamar a atenção para isso, institucionalizou o ódio por meio de uma milícia digital vinculada à Secretaria da Presidência, financiada por dinheiro público, gerando desinformação em massa para milhões de pessoas. Pessoas como o Wellington, que pegaram essa ideia, incorporaram na sua subjetividade e foram, com forma violenta, agir para salvar o Brasil do inimigo. Então tem uma cadeia lógica, intencional, produzida, inclusive diretamente ligada ao ex-presidente da República. Bolsonaro fez história, desprezando mulheres, negros, LGBTs, indígenas, quilombolas, adversários políticos. Isso tudo gera lastro, influencia. Mas aí, caminhando para os meus 5 minutos finais, eu peguei um estudo, Jandira, do professor Marcelo Alves dos Santos Júnior, da PUC do Rio de Janeiro.
ele estuda o gabinete do ódio, que eu tenho insistido para ser uma das linhas do relatório final, debatendo que houve milícia digital produzindo o afeto do ódio intencionalmente. E o efeito final disso é uma pessoa que acredita que está salvando o Brasil colocando um carro-bomba perto de um aeroporto. Isso não foi pontual ou casuístico. Isso é estrutural da extrema-direita. A extrema-direita não sobrevive sem sátira, indiferença ao sofrimento do outro, alegria e prazer quando o outro sofre e até mesmo uma atitude violenta contra o outro. E depois tudo isso vira piada, inclusive. Porque é preciso petrificar o coração e não se comover diante do sofrimento do outro. Olha o que diz o estudo. O administrador... Senhor presidente, só um minuto. Se puder só recompor 20 segundos. E ataques ao pastor aqui. É muito difícil, presidente. Silêncio aí atrás, por favor. Pois não, pastor, pode continuar. Se puder voltar um pouco. Tá, pode continuar, pastor. Já agradeço. O administrador da página Bolsonaro Opressor 2.0 participou intensamente da campanha presidencial e foi nomeado em 4 de janeiro de 2019. Olha só, Jandira, uma das postagens, em uma fotomontagem com a inscrição "Caso Bolsonaro seja presidente", atenção a isso, aparece na fotomontagem a deputada Maria do Rosário caída como se tivesse levado um tiro, o deputado Jean Willis e a Benedita da Silva, além do ex-presidente Lula e da Dilma, amarrados com uma camisa de força. Daí vão dizer que isso é qualquer coisa, é uma piada, um comentário qualquer, porque faz parte da estrutura de pensamento da própria extrema-direita minimizar isso. Outro exemplo. A página Bolsonaro Zoeiro 3.0 do jovem cearense José Mateus de Salles Gomes, que também se tornou assessor especial de Jair Bolsonaro. Por isso que eu estou falando que essa lógica não foi espontânea, ela se institucionalizou dentro do governo Bolsonaro. Uma página desativada no Facebook, uma imagem calcada no humor ácido e no discurso de ódio contra adversários e minorias, retratando em memes a eliminação de petistas e pessoalistas com montagem do rosto de Lula em fotos de enforcamento. Só que isso aqui não foi uma pessoa isolada com um computador numa casa. Isso aqui é assessor do ex-presidente. Eu acho que o debate aqui é civilizatório, é ético. Eu não divido essa CPMI entre governo e oposição, de verdade. Eu divido entre base democrática, onde cabe direita, centro, esquerda, divergência sobre Estado, modelo de economia, e uma base que aposta nesse tipo de construção existencial e subjetiva. Na minha opinião, a milícia digital do gabinete do ódio é estrutural, estruturante e tem a ver com o carro-bomba lá no final que o senhor Wellington ajudou a montar. E o pior é que isso tudo, dentro da própria lógica em que a extrema-direita funciona, ganha status de qualquer coisa, piada e não importa. Mas eu insisto, a palavra gera símbolo, o símbolo forja afeto, o afeto estimula a atitude pode matar alguém em nome dessa moralidade. E por isso, eu quero dizer, senhor Wellington, de verdade, falando com integridade de coração, eu não desejo ao Senhor o mal que o Senhor desejou a muitas outras pessoas. De verdade, de coração. A gente pode divergir, debater, mas eu tenho procurado não responder o mal com o mal, não responder o ódio com o ódio, não responder o sarcasmo com o sarcasmo, não responder a mentira com a mentira. Porque ganhar da extrema-direita é, inclusive, não utilizar as armas dela para vencer. É uma batalha ética e civilizatória. Eu sei que o senhor, e aí para concluir esses 30 segundos, já que fui um pouquinho atrapalhado,
até fico chateado com um certo riso, talvez um sarcasmo diante das nossas posições. Ainda assim, senhor Wellington, o senhor é um ser humano, carrega uma dignidade própria. Eu não desejo nenhum mal contra a sua vida, apenas que você seja responsabilizado pelos erros que cometeu. Porque ganhar dessa tese de mundo é não utilizar do ódio dessa tese para vencer. Obrigado, senhor presidente.